A paz do Senhor, soldados de Cristo, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Que Deus abençoe, me chamo Anderson Santana. Se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Hoje vamos estudar a história de Abraão. O que devemos aprender com a história de Abraão? A oferenda de Isaac feita por Abraão é a história da Bíblia que todos nós amamos ler. Depois de ler essa história, cada um terá sua própria compreensão. Alguns vão conhecer Abraão, outros vão conhecer a Deus, alguns podem obter uma nova prática na crença em Deus. Você vai aprender muitas coisas acerca de Abraão. O poder de Deus é insondável ao homem. Ninguém pode atrapalhar a obra de Deus. Ninguém pode atrapalhar a obra de Deus. Quando Deus tem a intenção de realizar sua obra, ninguém pode atrapalhar ela. Guarde isso no seu coração, soldado. Como está registrado nas Escrituras, quando Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara 90 anos, Deus lhe prometeu um filho. Naquela época, Abraão caiu no riso e disse para si mesmo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Para Abraão era impossível. Como se Deus tivesse criado o homem, mas não soubesse quando alguém é capaz de gerar um filho. Na imaginação de Abraão, ele acreditava que não podia ter um filho com a idade de 100 anos, porque tanto Sara quanto ele tinham passado do tempo para isso. Pela nossa perspectiva, nós também acreditamos que isso é algo impossível para a humanidade. No entanto, o fato contrariou as noções de Abraão, assim como as nossas também. Quem pensaria que um homem de 100 anos poderia ter um filho e poderia ser chamado o pai da nação? Mas ele era um soldado. Isaac nasceu na época em que Deus prometeu para os humanos. Isso é impossível, mas pode ser realizado por Deus. Um livro diz: Deus não interfere no que o homem pensa ou sabe, mas tampouco renuncia ao seu plano nem abandona a sua obra só porque o homem não crê ou não compreende. Coisa tremenda. Mesmo às vezes o homem não compreendendo, mesmo às vezes o homem não crendo, se Deus tem uma obra para concretizar, ele concretiza. Os fatos são assim cumpridos de acordo com o plano e os pensamentos de Deus. Isso é exatamente o que vemos na Bíblia. Deus fez com que Isaac nascesse no tempo em que ele havia estabelecido. Os fatos provam que o comportamento e a conduta do homem impediram a obra de Deus? De maneira alguma, irmão. Não impediram a obra de Deus. A pouca fé do homem em Deus, as suas noções, imaginações sobre Deus afetaram a obra de Deus? Não afetaram também. Porque Abraão, mesmo ele sendo o pai da fé, ele duvidou um pouquinho, porque ele falou: como pode eu com 100 anos? Mas de maneira alguma, o plano gerenciado de Deus não é afetado por nenhum homem, objeto ou ambiente. Tudo o que ele determina fazer será concluído e cumprido a tempo e de acordo com o seu plano. E nenhum homem pode interferir em sua obra. Deus ignora certos aspectos da tolice e da ignorância do homem, e até certos aspectos da resistência e das noções do homem sobre ele. E ele faz a obra que deve fazer independentemente. Esse é o caráter de Deus e é um reflexo de sua onipotência. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Dessas palavras podemos ver que a obra de Deus não foi atrapalhada pela pouca fé de Abraão. Não importa o que Abraão pensou, Deus ainda realizou o que havia prometido de acordo com o seu plano. A palavra deve no trecho: o meu pacto, porém, estabelecerei com Isaac, que Sara dará luz neste tempo determinado, no ano vindouro, que revela a autoridade e o poder de Deus. Ninguém pode impedir as coisas que Deus pretende realizar. Elas vão acontecer uma após a outra de acordo com o plano dele. Essa história me permitiu ver que o poder de Deus é insondável para o homem. As palavras de Deus realizam tudo. Depois que Deus fala, as coisas acontecem.
Ele disse acontecerá, vai acontecer, irmão. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, ele disse haja luz, e a luz passou a existir. Não havia luz, mas ele disse haja, ela passou a existir. Poderia haver em outros planos espirituais, celestiais, mas aqui não havia. Ele disse haja e veio a existir. Todas as coisas acontecem de acordo com a palavra de Deus. Elas têm autoridade e poder. Isso é o caráter de Deus. Sua autoridade é um reflexo de sua onipotência. Depois de compreender a onipotência e soberania de Deus, sua autoridade e poder, nós desenvolveremos a verdadeira fé em Deus. Quando a obra de Deus não está de acordo com nossas noções, não devemos medir, analisar ou examiná-la com base em nosso pensamento ou imaginação. Em vez disso, devemos obedecer à obra e à liderança de Deus e agir de acordo com a palavra dele. É dessa forma que deveríamos compreender as coisas e também a maneira como nós, criações que somos, deveríamos agir, da mesma forma que Abraão. Através de sua experiência, ele adquiriu o verdadeiro conhecimento e entendimento da onipotência e sabedoria de Deus. E quando Deus exigiu que oferecesse Isaque, ele pôde obedecer sem condições. No final, por causa da sua sinceridade e obediência, Abraão recebeu a grande bênção. Deus prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia na praia. Quando Abraão tinha 100 anos, Deus lhe prometeu um filho, Isaque. Quando Isaque estava na adolescência, Deus pediu a Abraão que o entregasse Isaque como oferenda. Abraão não discutiu com Deus, nem se queixou, muito menos resistiu a ele. Abraão fez o que Deus ordenou, como está registrado nas Escrituras. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o seu lugar que Deus lhe dissera. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e pôs a lenha em ordem, e o amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar seu filho. Por mim mesmo jurei, diz Jeová, porquanto fizeste isto, e não negaste teu filho, o teu único filho, que deveras abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Está em Gênesis 22, 16 ao 18. Depois de entender tudo isso, percebe que o amor de Deus é ilimitado, ele é cheio de misericórdia e amor por nós. Deus nos repreenderá, nem nos condenará por causa de um pequeno erro, ou uma pequena transgressão, ou de nossas especulações, dúvida e concepções errôneas a respeito dele. O que Deus valoriza é a nossa sinceridade e obediência. Com frequência não conseguimos entender por completo a obra de Deus, mas sabemos que a essência dele é o amor. Seus pensamentos são sempre bons. Portanto, se obedecermos à obra que Deus fará sobre nós, certamente receberemos a bênção dele, como aconteceu com Abraão. Amém, soldado? Que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino e receba todos os nossos vídeos e deixe o seu like.